Boa tarde, gente. Boa tarde. Bora começar mais uma live. Hoje vamos falar de Covid. Lucas Semeller tá aqui. Boa tarde, Lucas. Tudo bom? Fica aí na nossa live. O secretário Leonardo já entrou. Boa tarde. Paulo Vitor tá aqui também. Obrigada. Sérgio, obrigada, Sérgio. Elaine também está aqui. Vamos falar de coronavírus. Elaine, entra aqui com o secretário Leonardo Vilela, o Otávio, o Sérgio tá dando tchauzinho, todo mundo aí dando tchau. O Paulo tá aqui também dando tchau. Boa tarde, gente. E aí, me conta, o que vocês andam fazendo nessa quarta-feira? Jonathan entrou, um abraço, Jonathan. O Sullivan também está por aqui. Sullivan, obrigada, seja bem-vindo. Bora esperar aqui. Aqui tô convidando o Leonardo, médico e secretário. Boa tarde, meu secretário. Oi, Sabrina, boa tarde a todos os amigos que estão essa live com a nossa querida, competente vereadora Sabrina, muito atuante, muito eficiente. Parabéns, Sabrina, pelo seu trabalho. Obrigada, secretário, mais uma vez pelas suas palavras e mais uma vez por se disponibilizar no meio dessa loucura, um tempinho para falar com a gente aqui em Goiânia. O senhor que está no conselho, o senhor poder falar um pouquinho para a gente desse panorama nacional, esse panorama regional. Você também que tem experiência, que já geriu a pasta da saúde aqui em Goiás, e enfim, bater esse papo sobre o coronavírus. Essa semana aqui em Goiás, o governador e o prefeito decretaram um lockdown por conta de um caos, um colapso na saúde, e as pessoas queriam entender. Eu tenho recebido muitas perguntas, as pessoas querendo entender essa questão de vaga de UTI, de colapso, o que está acontecendo, por que tem poucas UTIs aqui, por que a gente não consegue. Eu estive no Guanabara e lá por dia são disponibilizados 12 testes. Se chegar lá mais, no Guanabara inteiro, na região do Guanabara inteiro. Então, assim, a gente não consegue entender por que aqui a gente ficou de quarentena quase 100 dias, os casos aumentaram exponencialmente e parece que a gente não tem estrutura. Então, se o senhor pudesse comentar um pouquinho para a gente essa sua vivência e o que o senhor está vendo nesse panorama nacional também. Tá, eu proporia o seguinte, Sabrina, eu vou dar uma noção do que está acontecendo no Brasil, né, para depois a gente até ao caso de Goiás, né? Perfeito. O Brasil é um país continental, né, um país do tamanho da Europa Ocidental. E, na verdade, nós estamos tendo várias epidemias dentro do Brasil. Temos os estados da região norte, da região nordeste, além de São Paulo e Rio de Janeiro, que começaram primeiro, né, porque lá tem aeroportos internacionais. O vírus predominante no Brasil veio da Europa, né, mais especificamente da Itália, e se esparramou. Então, cidades como São Paulo, que é o grande polo de entrada no Brasil, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, né, Manaus, Belém, que tem aeroportos internacionais, eles foram primeiramente atingidos por esse primeiro impacto, né? Em algumas localidades, nós já temos uma queda na incidência de casos e também na mortalidade. Por exemplo, em Manaus, nós já temos redução, em Belém do Pará, né? Apesar que no interior ainda temos muitos casos, mas em Recife, em Fortaleza também a gente vê essa redução. No próprio Rio de Janeiro, na capital, né? Na capital de São Paulo também, nós vemos uma redução. Apesar que o interior de São Paulo está bastante ativo, né? Tem muitos casos novos acontecendo, muitos óbitos, enfim. No Brasil, já nos estados do Centro-Oeste, Minas Gerais e no sul do país, nós estamos vendo um aumento grande de casos nesse momento. Então, é uma situação diferente.
né? O Centro-Oeste, Minas Gerais e os 3 estados do Sul, eles estão entrando numa curva fortemente ascendente, numa curva de muitos casos novos e de muitas mortes, muitos óbitos, né? Então, isso é preocupante, está acontecendo num segundo tempo, né? Em termos de Brasil, nas últimas 6 semanas, né, nos últimos 42 dias, nós temos uma média de 1.000 mortes por dia. Então, nós estamos num platô, nós atingimos uma estabilidade. Por quê? Porque em alguns lugares está diminuindo, como já falei anteriormente, em outros lugares, como é o caso de Goiás, do Distrito Federal, de Brasília, nós temos visto isso aumentar. Então, a primeira coisa é dizer que a pandemia ela acontece de forma diferente em lugares diferentes do Brasil, né? Aqui no Centro-Oeste, nós estamos vivendo uma situação bastante delicada, né? Em Brasília, por exemplo, né, eu tenho ficado a semana inteira em Brasília por causa dos meus compromissos no CONAS. Eu tenho participado, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, das negociações com o Ministério, né, o tempo todo. A situação de Brasília, que atende o entorno do Distrito Federal, aquelas cidades do entorno ali de Goiás, Lusiânia, Águas Lindas, Valparaíso, Novo Gama, Planaltina de Goiás. Né? Ali é uma região. Brasília está numa situação delicada. A rede pública está com praticamente 100% dos leitos de UTI lotados e a rede privada está caminhando nesse mesmo caminho, está indo nesse mesmo caminho. Né? E o que nos preocupa é que lá não existe isolamento social, né? Está tudo aberto, principalmente na região fora do plano piloto. O plano piloto são muitos funcionários públicos, né, que ainda estão obedecendo um certo isolamento, mas fora do plano piloto tem vida. Aqui em Goiás, o que nós observamos? Que foi feito um fechamento, talvez tenha sido cedo demais, né? Realmente achatou a curva, reduziu o número de casos, né? No começo, o Goiás estava com muito poucos casos, mas depois foi se abrindo, né? Foi tirando as restrições para o comércio, para a indústria, as pessoas passaram a voltar a trabalhar, voltaram às suas atividades normais e a gente assiste aí um grande aumento do número de casos, né? E isso fez com que o governador do estado e o prefeito da capital, que foram os dois que já se manifestaram, né? Outros estão avaliando, cada caso é um caso, a optar pelo fechamento das atividades econômicas, né? Bem, por um lado, nós temos a necessidade realmente de reduzir o contato das pessoas, né? Para isso é importante o uso de máscara, de álcool gel, de lavar as mãos, né? De guardar distanciamento, né? De restringir o máximo essa movimentação. Tudo isso é importante e deve ser feito, né? Uhum. Agora, por outro lado, nós temos a questão também da sobrevivência dessas pessoas, né? Dos trabalhadores autônomos, dos informais, né? Que são principalmente que trabalham com camelôs, com vendas pela cidade, nas ruas, enfim. Então, isso, claro que nos preocupa sobremaneira com os empresários e se os empresários quebrarem, também eles terão que demitir seus funcionários, que ficarão sem empregos, né? Esse é um lado que tem que ser pesado. Por outro lado, também, não é apenas o fechamento econômico que está prejudicando a economia. A própria falta de controle da pandemia, da circulação do vírus, dos novos casos de doença, das novas mortes, isso prejudica sobremaneira a economia. Por exemplo, nós vimos aí, nos últimos dias abriram shoppings. Os shoppings estão vazios. Uhum. Muito pouco. Estão vendendo aí 90%, 70%, 50% a menos do que vendiam antes da crise. E as pessoas estão com medo de sair de casa, as
pessoas estão com medo de comprar e, principalmente, muita gente perdeu o salário, teve o salário diminuído, outros ficaram desempregados, outros estão com medo de ficar desempregados, né? Então está todo mundo com dúvida, está todo mundo com o pé atrás, né? E é natural. Então, quer dizer, a crise econômica, o fechamento, é claro que agrava a crise econômica, mas a crise econômica ela é causada principalmente pela situação de pandemia. Se nós tivéssemos controlada, com pouquíssimos óbitos, com pouquíssimos casos, com certeza a economia estaria melhor, né? E agora entra a questão, quer dizer, que Goiás, de certa forma, foi privilegiado porque teve 4 meses para 3 meses para se preparar, 3 a 4 meses para se preparar, né? Em fevereiro surgiu o primeiro caso no Brasil, em março já teve o primeiro óbito, enfim. Então, nesse período aí de 3 meses, 3 meses e meio, Goiás teve esse período de bônus, digamos assim. O Nordeste não teve isso, o Norte não teve isso. Já começou a pauleira pura lá, né? São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, Sabrina, você tem feito uma indagação que acho que todos os goianos têm feito, né? Quer dizer, o que o Estado, a capital, os outros municípios, principalmente os maiores, fizeram para se preparar? Sabiam que via a onda, sabiam que ia precisar de UTI, sabiam que ia precisar de medicamentos, de médicos, de enfermeiros, de respiradores, enfim. Então, é isso que tem que ser cobrado mesmo. Quer dizer, e o governo federal, e aí tem um trabalho muito forte do CONAS também, é claro que de deputados, senadores, governadores, né, de entes, agentes políticos, né, vereadores, prefeitos, mas o CONAS, que representa os secretários estaduais, que, por sua vez, representam seus governos estaduais, também teve um papel fundamental na interlocução com o Ministério da Saúde, né, para que com o governo federal, para que esses recursos fossem disponibilizados para Estado, para as prefeituras, principalmente as capitais de Estado, né? E você faz uma coisa muito certa, quando cobra a aplicação desses recursos, né? Esses recursos já vieram há muito tempo, já tem muito tempo que está aí, e eles deveriam ser entregues justamente em teste, como você disse que está faltando, e está mesmo. Goiás, proporcionalmente, é o estado que menos testa da federação, Goiás e Minas. Se testasse mais, identificaria mais casos, poderia isolar esses casos que estão transmitindo. A maior parte da transmissão é feita por pacientes que não sentem nada, que estão assintomáticos, com vírus, transmitem para outras pessoas, né? O contato os familiares, os amigos, os colegas de trabalho dessa pessoa, que também são isolados e são monitorados durante 14 dias, né? Para também não evitarem de passar esse vírus para outras pessoas. Então, quer dizer, são formas da gente controlar a doença que outros países conseguiram fazer, né? Então, veja bem, isso é certo mesmo. Você, como vereador, tem que cobrar do prefeito, do governador, por que esse recurso não foi aplicado. Nós entendemos, eu já fui secretário de Estado por 13 anos, e 5 pastas diferentes. Eu sei que não é fácil, que existe uma burocracia, existem normas, existem órgãos de controle, mas tanto o Brasil, quanto Goiânia, quanto Goiás têm um decreto de calamidade pública, estão em calamidade pública. E isso facilita as compras, facilita a aplicação dos recursos, facilita a prestação de contas. É claro que nós queremos que seja feito tudo com honestidade, com lisura, dentro da lei. Não vamos admitir, aceitar nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de ilegalidade. Mas não se justifica você ficar com recursos parados enquanto você poderia estar testando a população, isolando os contatos, né, isolando os portadores de vírus, e poderia, com isso, liberalizar as atividades econômicas, né? Outra coisa também, quando você fecha bruscamente, sem diálogo com a sociedade, sem diálogo entre prefeito e governador, você causa um transtorno muito grande,
né? A falta de planejamento prejudica uma economia que já está cambaleante, né? Que já está fraca. Então, por exemplo, eu dou toda a razão. Eu, como médico, claro que eu defendo o isolamento social, que eu defendo o mínimo possível de coisa. Mas, como cidadão, é óbvio que aquele empresário que acreditou que pudesse abrir, que investiu em estoques, contratou gente, assumiu compromisso com trabalhadores, fez higienização, se preparou, né, muitas vezes com o último recurso que ele tinha no cofre. E agora vai ter, abre um dia e fecha no outro, venhamos e convenhamos. Isso é de uma maldade sem tamanho, é uma, é uma agressão a esses seres humanos, né? Tanto aos empresários quanto aos trabalhadores. Então Sabrina, e agora, uma outra questão também, só para terminar aqui essa primeira fase, o que me preocupa aqui em Goiás, ainda tem leitos de UTI? Ainda tem. Na rede municipal, nós temos praticamente um esgotamento, são muito poucos leitos que tem na rede municipal. Né? A rede municipal que eu digo são os 30 leitos lá da maternidade Célia Câmara, né? Da maternidade Oeste, que está atendendo Covid-19, e os conveniados com hospitais particulares e o Hospital das Clínicas, são, se não me engano, 76. Então, esses já estão no final, tem 2, 3 vagas só. E na rede estadual tem um pouco mais, né? Tem um pouquinho mais. Na rede privada também já tá chegando, segundo as informações que eu tenho, está chegando também no limite. Tem hospitais privados que já estão com 100% da sua capacidade lotada, outros têm uma pequena folga. Mas não é só a questão de leito de UTI nesse momento que nos preocupa. Está dando medicamento, isso no mundo inteiro, no Brasil e aqui em Goiás também, medicamentos para entubar o paciente. Aquele paciente que chega grave, precisa de ser ligado ao ventilador, né? Ele precisa de ter uma anestesia, porque, imagina, enfiar um tubo na sua traqueia que vai até o seu pulmão. Né? Isso é desumano, é impossível, você tem que amarrar a pessoa quase morre com esse tubo. Quando você vai um pouquinho de água na traqueia, um pouquinho de alimento, você já engasga, já tosse feito um condenado, imagina passar um tubo de borracha, né, para levar oxigênio e, às vezes, anestésicos e outros medicamentos lá para o seu pulmão. Então, você precisa fazer uma anestesia geral nesse paciente, né, antes de fazer esse tubo. Então, você precisa fazer com que ele entre, você deprime o sistema nervoso, entra num estado de coma, né, você usa relaxante muscular, né, os bloqueadores neuromusculares para ele relaxar, para ele não tossir, não vomitar, né, não ter nenhum tipo de reação, e depois você mantém com esse oxigênio sob pressão para manter a oxigenação dos órgãos vitais, do cérebro, do próprio coração, dos rins, né, do fígado e de outros órgãos da pessoa, até que a inflamação provocada pela infecção ceda e ele volte a respirar por sua conta própria. Né? E esse é um processo demorado, às vezes dura aí uma semana, 14 dias, 20 dias, com o paciente entubado. E está faltando medicamento para isso. Né? Então, isso é muito grave. Né? Tem uns relatos de colegas médicos desesperados, com estresse danado. Uma colega teve uma crise de pânico antes do plantão, porque ela não sabia que iria esperá-la lá. Né? Não estava com pacientes precisando ser entubados e não tinha medicamento. Imagina a angústia desse profissional. Né? Ver uma paciente piorando, caminhando para a morte na sua frente e você sem poder fazer nada, porque não tem um remédio adequado para passar o tubo. Então, isso é dramático. Né? Só quem é médico, só quem trabalha em UTI, enfermeiro também, que passa por essa situação, sente e tem a dimensão do sofrimento que é para o paciente, obviamente, e para os profissionais de saúde. Né? Eu, no começo da minha carreira profissional de médico, eu trabalhei em UTI. Então, eu sei muito bem o que é isso. Né? Durante alguns anos, eu dava plantão em UTI e já passei. Se bem que naquela época nós não tínhamos essa questão de hoje tão premente, né? De
por procura, por leitos UTI, por falta de medicamentos. Então, era uma situação, digamos, mais normal, né? Então, Sabrina, é basicamente isso. Quer dizer, nós estamos aqui em Goiás, se no Brasil a gente já está numa tendência de estabilização, em Goiás ainda está numa tendência de crescimento. Concordo com alguns que fazem projeção para o final de julho, né, o pico aqui em Goiás, final desse mês de julho, hoje é 1º de julho, temos aí umas 4 semanas para atingir o pico. Até o final ainda teremos, infelizmente, muitos casos novos, muitos óbitos, depois a coisa começa a normalizar, né? Em relação ao isolamento social, eu posso dizer o seguinte: as pessoas que puderem fazer trabalho remoto, que façam, né? Muita gente pode fazer e muitas empresas, muitas pessoas descobriram que o trabalho remoto não significa queda de produtividade, pelo contrário, às vezes até aumenta, né? Então, e as pessoas também se acostumam com isso. Eu, por exemplo, tenho feito 4, 5 reuniões virtuais por dia e economizo tempo. Em vez de você ficar rodando, pegar um carro, ir no Ministério da Saúde, depois vai na Anvisa, depois vai lá no Conselho dos Secretários Municipais, volta para o CONAS, enfim. Então, você só muda de reunião, muda de sala virtual, né? Em 1 minuto, por exemplo, daqui a pouco, às 18 horas, eu só vou mudar daqui e vou entrar na reunião do CONAS, virtualmente. Então, isso é uma grande... são coisas que a gente está acostumando, a gente está aprendendo e está acostumando com isso, né? Então, quem puder fazer trabalho remoto, estudo remoto, que faça. Onde o trabalho presencial não é insubstituível, vamos tomar as providências, guardar a distância das pessoas, usar máscara, lavar as mãos constantemente, álcool em gel, higienizar as superfícies que você mais toca, sua mesa de trabalho, chave, chaveiro, carteira, celular, né, que são objetos que a gente pega toda hora, né, computador, laptop, iPad. Então, são medidas importantes, né? E procurar assistência médica, né, aos menores sintomas. Uma outra coisa também que provavelmente as pessoas vão me perguntar, que tem sido alvo de muita polêmica aí na classe médica, né, que é a utilização ou não de cloroquina, ivermectina, de azitromicina, né? Então, veja bem, tem colegas médicos que usam e tem os que não usam. Não existem ainda evidências científicas sólidas, né? Existem relatos de experiências profissionais, né, que viram que pode ajudar, que pode melhorar, né? A maioria dos países não tem utilizado mais. Na Europa e nos Estados Unidos não se usa nem cloroquina, nem hidroxicloroquina, nem ivermectina, nem azitromicina, e nem o princípio farmacológico do vermífugo anita, né? Eles não estão usando isso. Em outros países, como a Índia, algumas partes do Brasil, se usa, né? Tem secretarias estaduais que preconizam a sua utilização, tem secretarias estaduais que desaconselham, né? Isso é uma decisão que tem que ser tomada pelo médico e pelo paciente, né? Não vai ser A ou B que vai fazer isso. O médico vai discutir com o paciente, vai colocar como estão as coisas. Se o paciente concordar, ele assina um termo de consentimento livre e esclarecido, é o termo que a gente usa, quer dizer, ele tem ciência de que aquele medicamento não tem comprovação científica, né, mas pode ajudar, e o médico, então, está autorizado a prescrever a medicação. É isso. Agora, né, não vamos achar que usando ivermectina ou cloroquina ou qualquer coisa que nós estamos imunes. Não estão, não, né? Podem pegar doença, podem inclusive vir a óbito. Então, as precauções de higiene são
fundamentais, né? São fundamentais. Como eu estou vendo aqui algumas perguntas, pessoal, que deram certo. Olha, isso aí são relatos sem base científica. Não foram utilizados métodos científicos adequados, nem as estatísticas, né, que devem cercar todo um trabalho científico. Né? São relatos profissionais, e eu respeito. Né? Mas você também, por outro lado, existem cientistas da Universidade de São Paulo, por exemplo, de especialidades médicas, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, que são absolutamente contrários. A FDA americana, apesar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer uma propaganda danada da cloroquina, que aconteceu? A FDA, que é a agência reguladora, a Anvisa lá dos Estados Unidos, ela proibiu o uso de cloroquina para casos de Covid-19. Né? Na Europa não se usa. Né? Na Europa teve momentos dramáticos, né? Na Espanha, na Itália, na França, no Reino Unido, não usa. Então, nós devemos ir com muita parcimônia. Né? É lógico que quando a gente vê que amigos morreram, eu tenho vários amigos que já faleceram de Covid, vários conhecidos, parentes, colegas de trabalho, a gente fica assustado. E é próprio do ser humano tentar se agarrar a esperanças, né? E a tentar falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa para eu não ser atingido. Mas nós temos que tomar cuidado, porque não existe nenhum medicamento sem efeito colateral, né? Todos eles são metabolizados pelo fígado, ou seja, eles sobrecarregam o fígado, todos eles agem de uma determinada forma, mas podem provocar efeitos colaterais, cardiológicos, renais, né? Hepáticos, neurológicos. Então, temos que ter muito bom senso. Eu não aconselho a automedicação, eu desaconselho completamente. Se você quiser usar um medicamento, precisar usar, consulte um médico da sua confiança, né? O médico que vai avaliar a necessidade, as comorbidades que você tem, a interação com outros medicamentos que você está tomando, né? Então, dá continuar, por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos usar cloroquina, você pode desenvolver arritmias que eventualmente podem ser fatais. Então, você usa, faz um controle com eletrocardiogramas de controle, com um médico controlando, até para ajustar a dosagem, e esse tipo de coisa. Né? Então, sim, quem achar que deve usar, que pode usar, consulte o médico, né? Peça para ele fazer o acompanhamento, pedir os exames laboratoriais necessários. Né? Muitas vezes pessoas que têm problemas hepáticos ou renais, ou que são mais idosas, né? Ou que têm diabetes ou hipertensão, precisam ter sua dose ajustada. Né? Então, tudo isso é importante para a gente evitar problemas. Excelente. Se eu pegar aqui, ó, minha mãe já comprou Ivermectina para a família inteira. Não diz... Exatamente. Mas, secretário, a gente conversou um tempo atrás e aqui em Goiás os números estavam bem tranquilos mesmo, aqui em Goiânia também, e teve até um episódio aqui que o governador estava querendo emprestar UTI para alguns estados que estavam precisando. O meu questionamento e o senhor colocou isso bem colocado, teve outros estados, outros municípios que não tiveram uma oportunidade de se organizar. Logo que a doença foi chegando aqui, já foi entrando ali naqueles estados. Agora aqui a gente vê esse momento, a gente subindo agora de maneira bem rápida essa curva. Existe uma diferença, assim, o que eu quero perguntar é o seguinte, não era investir em testes, em leitos, para a gente ter isso de forma mais controlada, ou em cada região isso acontece de uma maneira diferente? Nós poderíamos ter feito algo, por exemplo, para impedir esse colapso que está acontecendo agora. Esse colapso era esperado ou não, pode ser alegado uma falta de
não sabia que os casos poderiam chegar a esse nível, por exemplo, ou vocês aí dentro do conselho já tinham essa noção de que essa é uma doença, uma hora ou outra, ela vai atingir níveis drásticos? Como que funciona? Como que estava funcionando esse diálogo desde o início que a doença entrou aqui no país? Olha, Sabrina, primeiro que a doença é muito nova. O primeiro caso na China surgiu há pouco mais de 6 meses, então é muito nova. E veja bem, em 6 meses, já essa doença já matou mais de 500 mil de pessoas no mundo inteiro. Imagina, mais de 500 mil pessoas já morreram, né? E vai matar mais de 1 milhão até o seu final, né? E já atingiu praticamente 10 milhões de pessoas. Isso que está notificado. Na verdade, deve ter atingido 7, 8 vezes mais do que isso, né? Então, mas a doença é nova. Realmente, assim, a gente, quando fala a gente, quer dizer, os profissionais de saúde, os cientistas ainda não conhecem tudo sobre a doença. Então, é difícil você prever. É claro que existem modelos estatísticos, modelos matemáticos, como o do pessoal do grupo que está trabalhando isso na Universidade Federal de Goiás, né, na UFG, que ajudam a fazer previsões. Mas não dá para você falar assim, ó, essa previsão, vou fazer uma previsão com 100% de acerto. Não, não dá. Né? Num determinado momento, as autoridades desses estados do centro-oeste e do sul ficaram tranquilos. Falaram, aqui não vai ser igual lá no norte. Mas já haviam alertas de que já teria acontecer isso. Né? E está acontecendo. Quer dizer, então, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, né? E falar assim, olha, leito de UTI, testes para, para o vírus, né, o coronavírus, eles são importantes você ter para usar quando for preciso. É igual você faz seguro do seu carro, você espera nunca. Mas se for preciso, seguro. Né? É a mesma coisa, você tem que ter leitos clínicos, leitos de UTI, equipes, medicamentos, tem que ter ventiladores, né? Tem que ter testes. Então, por quê? Se você não precisar de 100% dessa estrutura, ótimo, parabéns. Beleza. Né? Você depois vai explicar para os órgãos de controle que a sua obrigação era garantir a vida da ação, aquela em que você não. Acho que o secretário Então, falhou aqui? falhou um pouquinho o finalzinho, secretário. Tá, então, tentando. Melhorou? Não, voltou a falhar novamente. Melhorou. Bem, então, só para completar o raciocínio, é o seguinte: é preferível você investir numa estrutura maior, que eventualmente podem ficar alguns leitos de UTI ociosos, algumas equipes, do que você não ter na hora que você precisar, e pessoas morrerem por causa disso. Né? Então, assim, nós estamos tendo muitos óbitos, né? Goiás teve praticamente 500 óbitos, tendo uma quantidade de casos muito grande, vários dias nós estamos com 1.200, 1.300 casos novos por dia, né? Desses aí 5% vão para a morte, né? Então, quer dizer, se bem que diminui um pouco a mortalidade, porque as equipes vão ficando mais treinadas, vão ficando mais experientes, vão adquirindo uma expertise para lidar com esse tipo de paciente muito grave. Tá? Então, Sabrina, é isso aí. Goiás teve o privilégio de começar 3 meses depois dos outros estados, né, de outras regiões do Brasil, de acompanhar o que aconteceu lá para tentar fazer aqui de forma diferente, das autoridades sanitárias do estado para minimizar isso. Falhou, secretário, falhou.
é importante as medidas de distanciamento, de higiene pessoal, né? Mas é importante planejamento por parte do poder público para que para que você não enfraqueça uma economia que já está capenga, né? Que já está enfraquecida, que você não dê o golpe de misericórdia. Então, há que ter planejamento, há que ter diálogo e há que ter aplicação correta dos recursos, que inclusive os que foram disponibilizados para isso. Tá? E assim, se você pedir uma sugestão, né, seria essa sugestão que eu te daria, né, defensora da população, preocupada com não só com as pessoas que te elegem todos, né, exigir das autoridades, exigir do prefeito, do governador, dos secretários de saúde, que apliquem os recursos disponíveis, né, que façam testes, que disponibilizem leitos clínicos de UTI, que disponibilizem ventiladores e medicamentos, né, e que dialoguem com a sociedade, dialoguem com os empresários, com os trabalhadores, para não tomar medidas que vão afetar ainda mais, que vão piorar ainda mais a vida das pessoas que já estão sofrendo muito, né? E lembrando que não é só mas também que, por outro lado, não é só o isolamento, o lockdown que piora a economia, não. O próprio descontrole do vírus é o grande causador dessa recessão econômica, né? Haja visto que no período em que vários estabelecimentos estiveram abertos, eles tiveram uma queda no movimento, uma queda nas vendas muito grande. Então, quer dizer, não foi o isolamento naquele momento que causou isso. Foi porque as pessoas estão sem emprego, estão sem salário, né? Diminuíram a sua renda, ou estão com medo de perder renda, de perder o emprego. Tá? Então, por isso que é importante, Sabrina, fazer teste, isolar a pessoa que está com vírus, seus contatos, né, os seus contatos próximos, para que interrompa essa pandemia e possamos voltar à vida normal e a economia seguir o seu rumo, né? Os trabalhadores seguirem sua vida. Né? Assim, 30 e tantos anos de formado e trabalhando junto com o Ministério da Saúde no dia a dia, tentando resolver todos esses problemas e dar mais condições para os estados enfrentarem essa pandemia. Perfeito, secretário. Aqui a gente percebe essa dificuldade de leitos, nós estamos com muito poucos leitos e eu quero saber qual que é essa complexidade para a gente pegar um leito de UTI normal e transformar em um leito de UTI de Covid. Por exemplo, a gente deu uma sugestão, aqui em Goiânia nós temos 3 grandes hospitais fechados, que é o Lúcio Rebelo, o Santa Genoveva e o outro eu esqueci qual que é o nome. Como uma medida de nós podermos já em pouco tempo ou com esse dinheiro conseguir fazer esses hospitais serem capazes de receber mais pacientes. Essa mudança é uma mudança muito difícil ou não? Como que a gente faz para potencializar o número de UTI, já que a prefeitura não tem leitos próprios, começou agora com esses 40 leitos da Telecâmara, até então nós não tínhamos nenhum leito próprio de nenhum tipo de UTI aqui em Goiânia. Como que faz para a gente transformar esses leitos em leitos para atender o pessoal com Covid? Olha, nós temos o próprio Hospital das Clínicas, tem capacidade para aumentar bastante os leitos de UTI. O Hospital do Servidor, o Hospital do IPASGO, que está sendo utilizado como hospital exclusivo para a Covid-19, como é um moderno, né? Ele tem também rede de gases, e você pode adaptar os quartos para leitos de UTI. O grande problema que está faltando no mercado
internacional, ventiladores, né, que são fundamentais numa doença que fundamentalmente ataca os pulmões, o sistema respiratório. Então, você precisa de ventilação mecânica nos. Então, há o problema, o limitante de ventilador, limitante de bombas de infusão que vão injetando milimetricamente os anestésicos, os bloqueadores musculares ao longo do tempo, né? Então, eles calculam, a médico calcula a dose desses medicamentos e a bomba, ao invés de você dar uma injeção na veia só, ela vai soltando, liberando doses minúsculas, mínimas, né, para o paciente manter aquele grau de inconsciência e suportar a ventilação mecânica. Então, está faltando bomba de infusão. Outra questão também, está faltando profissionais médicos, faltando médicos intensivistas, né, médicos especialistas em UTI. Porque também, se você pegar um médico que não tem experiência de UTI, que não tem conhecimento, coloca acelerar a morte dos pacientes. Não é qualquer médico, e não é do dia para a noite que você se torna, né? Isso requer estudo e requer, sobretudo, experiência, né? Vivência. Então, são esses problemas, né? E agora, de uns tempos para cá, o que está me preocupando sobremaneira, e eu hoje estou para as internacionais, através da Organização Pan-Americana de Saúde, com a ata do Ministério da Saúde, que de registro de preços para ser utilizada pelos estados e pelas capitais, a requisição judicial de medicamento em indústrias e em distribuidores, porque tem empresários, né, desonestos que se aproveitam da dor das pessoas, desse momento de desespero de medicamentos, para lucrar mais, vender um preço maior e lucrar mais com isso, né? São pessoas que merecem todo o nosso repúdio. Isso é inaceitável, esse tipo de ato. Então, é isso que a gente que eu colocaria, né? Quer dizer, não, às vezes você tem até o dinheiro, mas você não tem as condições de implantar um novo leito de UTI, porque falta medicamento, falta médico, falta enfermeiro, falta bomba de infusão, enfim, falta rede de gases, né? Nos hospitais mais antigos, isso é mais restrito. Então, mas de qualquer modo, uma solução, por exemplo, a curto prazo, é contratar de hospitais privados. Né? Os hospitais privados também estão chegando num tal colapso de redes de UTI. Né? Então, tem muitos hospitais privados aqui em Goiânia que já estão com 100% de lotação. Não tem mais espaço para pacientes nem de Covid, nem com outras patologias que precisam de UTI. E por último, secretário, que o tempo está acabando, mas a gente tem percebido a angústia e a agonia dos trabalhadores da saúde, dos médicos, enfermeiros, técnicos, que têm sido grandes vítimas de todo esse processo. Aqui em Goiânia, dia após dia, a gente tem perdido profissionais da saúde. O que a gente pode fazer para minimizar isso? Não tem o que fazer? Enfim, existe alguma maneira de nós tentarmos ajudar a minimizar isso? Tem sim. Olha, primeiro, a utilização de equipamentos de produção são os EPIs adequados e de forma correta. Você treinar todas as pessoas, tanto os profissionais de saúde quanto aqueles profissionais administrativos, de apoio, né, de cozinha e de outras áreas do hospital, para usar esses equipamentos de proteção, equipamentos que tenham qualidade, porque não adianta nada também você usar luva, capote, avental, gorro, máscara que não sejam adequados, né? Você não vai oferecer proteção para esse trabalhador, e treiná-los também, mostrar a importância disso. Ele também tem que utilizar esses equipamentos de forma correta, né? Outra questão é a testagem,
né, ao menor sintoma ou ao contato sem os equipamentos de proteção com algum paciente, com algum doente, testar esse paciente, deixá-lo em isolamento, tenha certeza que ele não está mais contaminando outras pessoas, que, aliás, esse é outro problema, né? Muitos profissionais da saúde contraíram, mesmo que não tendo aí sintomas graves, mas eles têm que se afastar do trabalho para não contaminar as outras pessoas. Então, aí você já desfalca as equipes de trabalho, de médicos e enfermeiros. Isso também é um fato que está acontecendo e que está contribuindo para complicar a situação. Então, os profissionais têm que tomar todos esses cuidados. No mundo, infelizmente, nós temos perdido muitos médicos e enfermeiros vítimas de Covid-19. Né? Vocês todos viram, sabe, de amigo meu, uma pessoa que deu o primeiro plantão no Hugo, no Hospital de Urgências de Goiânia, quando o Santilli era governador, né? No início da década de 90. Aliás, antes da década, em 88, 89, que foi inaugurado, o governo Santilli. E que foi diretor durante muitos anos do Hugo, inclusive depois que o Hugo sofreu a ação com o governador Marconi Perillo, que se tornou um hospital de referência, que é o doutor Ciro Ricardo. Né? O Ciro, com 6 anos de idade, um profissional, um ser humano maravilhoso. Né? Eu fiquei extremamente sentido com a morte dele. Né? Contraiu o vírus e morreu de falência múltipla dos órgãos nesse sábado. E não só ele, mas vários funcionários da Secretaria Estadual de Saúde, vários funcionários da Secretaria Municipal de outros municípios. Infelizmente, são perdas lamentáveis. Pessoas que morreram ajudando. Voltou. Mas só para completar, então, sim, a gente lamenta que essas pessoas, profissionais de saúde, tenham morrido tentando salvar a vida das pessoas, tentando e salvando, né, a vida de outras pessoas, diminuindo o sofrimento, diminuindo a dor das famílias e eles próprios vítimas dessa doença que é complicado, né? Que todos nós temos a nossa responsabilidade individual para que, no coletivo, nós tenhamos êxito em sair o mais rápido possível, com o menor dano possível dessa pandemia. Bom, secretário, mais uma vez eu quero te agradecer por esclarecer para a gente, enfim, alguns dados às vezes mais técnicos, mais específicos. Eu fico muito feliz do senhor ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente aqui em Goiânia e mais uma vez deixar o nosso mandato completamente à disposição para a gente fazer outras lives, para a gente entender melhor essa doença e poder contribuir também para que a gente saia logo dessa, para que a gente consiga salvar o maior número de pessoas e para que a gente retome a nossa vida. Não sei quando e nem sei qual será esse novo normal que todo mundo sempre fala, mas espero que a gente consiga sair dessa e vou continuar aqui também cobrando, fiscalizando, exigindo a aplicação desses recursos de maneira correta para que a gente minimize o que a população tem sofrido e agradeço muito de coração, mais uma vez, a sua disponibilidade. Sempre que eu converso, eu participo de uma live com você, eu saio muito mais capacitada para poder debater esses assuntos. Obrigada por tudo. Olha, eu agradeço muito o seu convite. Segunda vez, né, que a gente fala aqui. E peça também, exige diálogo, né, do prefeito, do governador, do secretário de saúde, com os empresários, com os trabalhadores, com a população. Né? Só te cortando, secretário, esse é o meu principal medo, porque o governo, a prefeitura, pediu para que a população ficasse em casa, paralisou tudo por 100 dias, reabre, uma semana depois vem um lockdown. Então, não houve um pacto com a população. E eu nem sei se a população vai atender esse lockdown e aí a gente vai ficar sem controle. Quando você toma uma decisão, por mais difícil que ela seja,
Quando você conversa, explica isso para a população, quando a população entende a necessidade, você consegue adesão. Agora, quando você toma uma decisão de cima para baixo, a população desobedece, então sofre muito mais. Então, quer dizer, o diálogo é fundamental, mesmo para medidas duras, mesmo para medidas que são necessárias. É preciso dialogar, é preciso explicar, é preciso trazer a população para o lado do governante. A autoridade se exerce por autoritarismo, não por determinação de cima para baixo, mas se exerce sendo as pessoas, trazendo as pessoas para o seu lado, usando argumentos, né, dialogando. Então, isso é importante. Eu acho que você tem as condições de cobrar isso. E cobrar planejamento, né? Realmente. Não dá para você abrir num dia e fechar no outro. Isso aí é exigir demais do empresário e do trabalhador. É preciso haver um planejamento, né, para que as pessoas possam fazer a sua programação. O empresário possa fazer sua programação, o trabalhador, né, possa amenizar os efeitos econômicos dessa crise. Sabrina, muito obrigado pelo convite. Estou vendo aqui deixo meu abraço, que é um monte de gente. Exatamente. Deixo um abraço a todos e muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho e vamos em frente. Estou à disposição para daqui a algum tempo a gente falar novamente. Obrigada, gente. Sabrina. Cortou. Abraço a todos. Bom, gente, então obrigada a todos, secretário, obrigada. Gente, foi isso aí, agradeço todo mundo que participou aqui da live. Não vai dar tempo de falar o nome de vocês, porque está acabando. Mas obrigada a todo mundo, um beijo e até mais.